Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Graça e paz. Irmãos, como foi anunciado, estamos começando uma nova série de mensagens este mês. E esta série se chama Chamados para Ser Santos. Eu sou corintiano, tá, pessoal? Essa frase não representa a minha posição futebolística, eu só queria deixar claro isso. Esse tema é baseado numa expressão que acontece 9 vezes na Bíblia, que é: sejam santos, porque eu sou santo. Nós temos a palavra santidade no nome da nossa igreja, né? Igreja Holiness. O tema da santidade é um tema que, desde os nossos fundadores, tem sido o norte para nós. E de tempo em tempo é bom a gente ter um tempo assim, para lembrar desse tema. Mas o que significa ser santo? O que é santidade na Bíblia? Eu disse que acontece, essa expressão, sejam santos porque eu sou santo, acontece 9 vezes na Bíblia, mas ela acontece principalmente em Levíticos, né, no Antigo Testamento, e na primeira carta de Pedro, no Novo Testamento. Quando ela acontece no Antigo Testamento, né, por exemplo, eu estou citando aqui Levítico 11, 44, a palavra santos, né, no plural, é kedosim, e o santo, no singular, indicando a Deus, é kadosh. As duas expressões vêm do termo kadoshá, santidade. No Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro traz também essa expressão, né, nos chamando de santos, porque Deus é santo, Pedro, como bom judeu, ele na verdade só está repetindo essa ideia do Antigo Testamento, né? A nossa Bíblia, Novo Testamento no original, hoje temos em grego, mas o hagion e o hagioi, na verdade, ela se origina ali no hebraico, querendo expressar a mesma ideia. Por que estou colocando essa questão da expressão para nós hoje? Porque a Bíblia quer transmitir uma mensagem muito clara para todos nós, que é que nós sejamos parecidos com Deus. A base da expressão é sempre a mesma. Assim como Deus é santo, nós devemos ser santos. Santidade, resumindo, é você ser alguém próximo, parecido com Deus. Essa é a ideia de santidade. Tudo que nós vamos fazer ou deixar de fazer é para que, de alguma forma, Deus se expresse na nossa vida. Então, a santidade é uma marca do cristão. Estamos falando de uma característica essencial para a gente saber se alguém é cristão ou não. Só que, colocando dessa maneira, eu sei que já causa um temor. Puxa, pastor, mas eu não sou santo, não. Uma vez eu estava na empresa, conversando com o pessoal que gosta de praticar esporte, né, eu pratico corrida também, de várias práticas que a gente tem para tentar manter a saúde, né, tentar manter o colesterol ali sob controle, né, o triglicérides, os cuidados que a gente toma. E ali a gente estava na roda de mais ou menos umas 5, 6 pessoas, e de repente tem alguém tomando café, chegando lá e fala: ixi, dessa conversa eu não posso participar, não. Porque eu não sou disciplinado, eu tenho dificuldade a controlar a comida, né? Isso aí é coisa para vocês aí, pessoal focado, saudável, isso aqui não é para mim. E a pessoa foi embora, como se a questão de saúde não fosse uma questão dela. Santidade, muitas pessoas consideram como um alvo inatingível, e por isso mesmo acham que não é para elas. Mas a Bíblia está colocando-nos aqui que para estarmos conectados a Deus, precisamos ser santos, porque Deus é santo.
Santidade é uma forma de estarmos conectados com Deus. E Deus é a fonte de toda a saúde. Quem foge da santidade está fugindo da sua saúde, da saúde na sua vida. Então, irmãos, meu convite hoje é que Deus nos ajude a olhar para a santidade, não como uma meta que você não está conseguindo atingir, ou tem dificuldade de atingir, e que por isso você se sente inadequado com esse tema. Não. Meu convite é, esse assunto é essencial para a sua vida. Você vai precisar de santidade para ter uma vida saudável com Deus. Então, por favor, deixe um pouco de lado esse seu medo. Deixe um pouco de lado esse seu sentimento de que você não serve para isso. Meu convite hoje é, venha buscar santidade junto conosco, pela palavra, porque isso vai te levar para uma vida saudável. Amém, irmãos? Dentro dessa série, hoje eu gostaria de trazer esse tema. Faça um exame de santidade. Baseado no livro no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 42 a 50. Santidade é uma questão de saúde espiritual, saúde para a nossa vida. E nada mais sábio do que de tempo em tempo a gente fazer exame se está tudo bem. E hoje esse é o meu convite. Vamos fazer juntos esse exame baseado na palavra, para vermos como está a nossa santidade, como podemos melhorar a nossa santidade. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 42 a 50, eu quero falar um pouco sobre o contexto desse texto que estamos lendo. A partir do verso 30, nós percebemos que a gente está num trecho muito especial. Porque até então Jesus estava ensinando a multidão. Mas a partir do verso 30, a Bíblia diz que Jesus queria falar em particular com seus discípulos. Então, essa é uma mensagem especialmente voltada para você que quer ser discípulo de Jesus. E ali, a partir do verso 30, então, Jesus começa a explicar quais são as marcas dos seus discípulos. O que um discípulo de Jesus faz de diferente? Por exemplo, é nesse trecho que ele fala que quem é o maior tem que ser o menor, tem que servir os outros. Que o discípulo de Jesus é diferente das ações humanas comuns, né? E isso significa santidade. O que o cristão tem de diferente? Qual é a característica dele que lembra Jesus e lembra Deus? E a partir do verso 42, até então ele falava o que se deve fazer. Verso 42 ele muda o tom. Ele fala o que a gente não deve fazer. Mas de forma que é quase um checklist para nós. Por exemplo, evite gordura, evite açúcar demais. Da mesma forma, Jesus vai colocando os pontos que devemos evitar para termos a nossa vida de santidade. Então, vamos entrar no texto, a partir do verso 42. Primeiro verso 42 diz o seguinte: mas se alguém fizer um destes pequeninos, que confia em mim, cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. A gente fica até um pouco assustado lendo esse verso, porque a expressão de Jesus é muito forte, né? Quem faz alguém que confia em Jesus pecar, nossa, era melhor o cara amarrar uma pedra e se jogar no mar. Nossa, que expressão forte, séria, né? Firme para nós. Jesus quer mostrar o quão sério é você, estando em contato com alguém também que possa buscar a Jesus ou quer confiar em Jesus, se alguma ação sua, se alguma fala sua, fizer essa pessoa se afastar de Deus. E por que isso é tão grave? Porque nós sabemos que quem se afasta de Deus, morre também.
Então, é uma questão de vida e morte. Mas mais importante aqui, o que a Bíblia está nos mostrando, é que quando falamos em santidade, nós primeiro gostamos de olhar para nós, né? O que eu estou fazendo? Estou preocupado só comigo mesmo. Ai, Senhor, eu quero me manter santo para não perder salvação. Tem gente que pensa assim. Mas a primeira coisa que Jesus fala é que a tua santidade tem influência nas outras pessoas. Muitas vezes nós somos egoístas, né? Pensamos na santidade só pensando na nossa salvação. Mas santidade impacta a vida daqueles que vivem ao seu redor. E que responsabilidade nós temos? Porque podemos sim influenciar os outros. Logo que eu entrei nesse emprego onde eu estou, eu passei um período difícil que tinha uma pessoa muito difícil de lidar lá na empresa. Uma pessoa que gostava de puxar tapete de todo mundo, né? Você ficava sabendo que a pessoa falava mal de você. E tudo isso manipulando, né, opiniões, pessoas para se beneficiar. E eu ficava bravo toda vez que ficava sabendo das coisas que a pessoa falava. Mas numa dessas conversas que a gente tem no cafezinho, eu começo a ouvir que não era só eu. Tinha outras pessoas também super insatisfeitas. Pô, outro dia aquela pessoa falou isso, né? Que não era verdade e queimou meu filme, né? Aí, de repente, eu vejo outra pessoa também, puxa vida, né? A pessoa falou para o presidente que aquilo que eu estava fazendo estava errado, mas ela nem sabe o que eu estava fazendo. E dali, eu já tinha umas 3, 4 pessoas ali junto, muito insatisfeitas com aquela pessoa, e começou uma sessão de desabafo ali, né? Que aquela pessoa não prestava, era do mal, era mal resolvida. E o tom começava a escalar, porque a frustração começava a sair, e junto ia saindo um monte de coisa junto, né? E naquele momento, eu vendo toda aquela mágoa saindo, eu também estava magoado. E eu entrei nessa onda. Também entrei lá, pô, vocês têm razão mesmo, né? Puxa vida, que bom que vocês estão falando isso, porque eu não estava aguentando mais. Eu estava me acrescentando. Aquele dia, nós ficamos lá, gastando um bom tempo, falando mal daquela pessoa. Pareceu saudável até, naquele momento, a gente colocar para fora, né, as coisas ruins e tentar limpar um pouco o interior. Mas a situação não melhorou. Porque logo depois de alguns dias ou semanas, a gente voltava ali e, de novo, começava a falar mal daquela pessoa. Aquela mágoa nunca parava de surgir. Aquelas opiniões que começavam a ficar maliciosas, jamais conseguiam ser freadas. E chegou num ponto que a coisa estava ficando tão pesada, que eu já não estava aguentando mais, e foi só aí que eu percebi. O que eu estou fazendo? Eu tinha uma oportunidade ali de repente, estancar esse mal. Achar um jeito. Mas por eu não agir como cristão, o mal se propagou. E eu percebi as consequências dos meus atos. Irmãos, buscar santidade é um ato por amor também às pessoas que estão ao nosso redor. Fazemos isso para que elas não se percam em seus pecados. Fazemos isso para que elas possam encontrar uma luz, uma alternativa ao mal que domina suas vidas. Se nós pensamos apenas em nós mesmos, muitas vezes agimos achando que nós não temos uma responsabilidade, talvez vamos perder várias oportunidades de estancar o mal. Por isso Jesus diz, não faça tropeçar aqueles que podem confiar em Jesus. Sejam aqueles que mostrem Jesus para essas pessoas. Então, o primeiro exame de santidade que podemos fazer em nossa vida, como está o seu grau de influência para o próximo? Como está a sua taxa de influência?
sobre a vida dos demais. Faça-se essa pergunta e veja como Deus pode ajudar a você ter santidade na vida com os outros, a gerar santidade, a fazer acontecer santidade na vida dos outros. Continuando no texto, verso 43, a Bíblia diz o seguinte: se sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Continua de novo um tom difícil, né? Eu dou graças a Deus, alguns domingos atrás, que o meu professor que esteve aqui, Stephen Kircher, explicou para a gente que a gente não precisa ficar cortando parte do corpo, né? Senão estaria aleijado aqui, com certeza. Mas Jesus quer transmitir uma coisa séria aqui também, como nós vimos no versículo anterior. E o que Jesus coloca é que nós devemos identificar aquilo que há em nós. Pode ser a mão, pode ser o pé, pode ser os olhos. Mas se tem alguma parte em nós que nos faz pecar, é bom a gente cortar fora. E cortar fora uma mão, um pé, um olho, faz falta. Tanto que Jesus fala, poxa, você vai ficar sem um olho, vai ficar sem uma mão, vai ficar sem um pé. Mas o que ele diz? Mas é melhor isso do que você se perder, ser lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Tem um filme que eu amo, é muito bom, Indiana Jones. Que trilogia maravilhosa. Eu estou chamando de trilogia porque o que veio depois é um pouco difícil para mim aceitar, né? Está ali, né? Mas não se compara. E o terceiro filme da trilogia é o Indiana Jones e a Última Cruzada. Nesse filme, o herói, né, que é o Indiana, ele vai em busca do Santo Graal. É sempre uma aventura buscando um tesouro ali, lendário, né? E é difícil você achar esse negócio. No meio do caminho, um monte de gente morre tentando alcançar o Santo Graal. E tem uma cena no filme que, finalmente, o Santo Graal chega num lugar que parece que dá para alcançar a mão, só que é lá no meio do penhasco. E o Indiana já está passou por tanta coisa para conseguir aquilo lá, ele já está quase se jogando ali do penhasco para pegar aquele Santo Graal. E como ele está quase caindo, o pai dele, né, percebendo a situação, agarra a mão e fala assim, desse jeito você vai cair. Ele fala, eu consigo pegar. E começa a ficar tenso, cara. Aí você fala assim, esse cara vai morrer. Meu Deus, ele vai cair dali. É quando o pai dele, que está segurando a mão dele, com uma voz calma e amorosa, fala, Indiana, deixa aí. Quando ele escuta essa voz amorosa, ele volta para si e sobe o penhasco. Depois tudo vai desabando, mas Indiana está vivo. Largar pecado não é só para satisfazer a nossa aparência como cristão. É uma questão de vida ou morte. É questão de saúde. Não é um capricho, é uma necessidade. Jesus nos convida a identificar aquilo que está em nossas vidas, e pode ser uma N coisas, que às vezes a gente até gosta, parece bonito,
Quem não quer ter um santo grau para si? Todos nós queremos. Mas às vezes a gente fica tão focado naquilo e esquece a consequência daquilo. Eu buscar aquilo que realmente está fazendo bem para mim? Está fazendo bem para as pessoas que vêm comigo? E principalmente, está fazendo bem para a minha relação com Deus? Um exame muito bom para a gente fazer é identificar aquilo que nos faz pecar, aquilo que faz mal para a nossa saúde espiritual. Então, esse é o segundo exame que eu e você podemos fazer para mantermos a nossa santidade. Nos fazer essa pergunta: o que você deve cortar para ter saúde espiritual? Às vezes você tem que cortar algumas comidas aí. Da mesma maneira, será que tem alguns hábitos? Será que tem alguns desejos? Alguns objetivos que você poderia cortar da sua vida para você manter a sua saúde? Você vai sentir falta de início. Talvez de tempo em tempo você vai ter vontade de ter de novo. Mas se você sabe que aquilo que te faz mal, você vai conseguir. Você vai poder crescer na santidade com Deus. Por fim, versos 49 e 50, a Bíblia diz o seguinte: pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal, e vivam em paz uns com os outros. Jesus deixa claro que buscar santidade, buscar as marcas, né, de um discípulo de Jesus, não é coisa fácil. Tanto que ele usa aqui a expressão teste de fogo, né? Teste de fogo, em português, também fica claro a ideia de que estamos falando de um desafio grande em nossas vidas. Mas, por que nós vamos passar por esse teste de fogo? Né, para que nós devemos preocupar tanto, né, em sermos boa influência para as outras pessoas? Por que nós devemos nos policiar tanto com aquilo que nos faz mal? Jesus diz que é porque o sal é bom para temperar. Mas se o sal perder sabor, nem tem como mais recuperar a sua função, o seu valor. E Jesus está dizendo aqui que nós buscamos santidade porque temos uma função a cumprir nesse mundo. É ser sal. É temperar. É dar sabor. É temperar aquilo que sozinho não vai dar gosto, não vai ser bom. É você levar o Evangelho e o amor de Deus, porque é isso, só isso que pode temperar a vida do ser humano. E por isso que Jesus, ele nos incentiva a termos uma qualidade de bom sal, que realmente dá sabor, tempera. E que a gente viva em paz uns com os outros. Conheço uma moça que sempre se achou inútil demais na igreja. Ela tinha se convertido, batizou, era membro da igreja, mas via aquele monte de gente, né, sabendo fazer um monte de coisa. E graças a Deus, porque tem gente talentosa na igreja, e ela me dizia assim, que achava que, poxa, o que eu posso fazer aqui? Às vezes ela ia lavar prato, ia varrer, porque falava assim, bem, pelo menos isso eu consigo fazer. Mas ela sempre tinha esse sentimento de que não poderia ser tão útil para Deus. Eu lembro até num retiro, essa pessoa chorando, frustrada, porque queria fazer mais, queria se sentir mais útil, mas não conseguia, tinha dificuldade.
Ah, eu não sei falar, tenho medo de ir em público, eu não tenho essas habilidades todas. E ficava assim. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar essa moça por anos, até hoje. E eu percebi uma coisa interessante, que sempre as pessoas procuravam ela. Ela trabalha de dia, estuda à noite. E tinha gente do trabalho com problemas e mandava mensagem, e essa pessoa respondendo, ouvindo qual que era o problema, escutando a pessoa, às vezes tentava ajudar. Na faculdade também, muitos colegas ali, que passavam batidos no meio de uma classe de tantos estudantes, encontrava nessa pessoa, a única pessoa que deu ouvido e tentava ajudar. Como pastor, eu tenho função de ajudar pessoas. Mas uma hora eu reparei que essa moça ajuda muito mais gente do que eu durante a semana. Eu falei, meu Deus, E ela se achava inútil. Essa pessoa é minha esposa. Dia a dia eu vejo em casa que ela está sendo mais sal do que eu. E como é importante ser sal. Que tem tanta gente ao nosso redor que precisa de Deus, precisa ser escutado, precisa de um ombro, precisa de uma palavra, precisa de uma oração. E a Dani, no desejo de amar, mesmo ela não percebendo, ela está sendo sal. Eu e você podemos ser assim, se nós lembrarmos que somos sal. Quando a gente esquece que é sal, aí sal realmente perde sabor. A vida vai passando batida. As pessoas vão passando pela nossa vida, a gente nem percebe, a gente nem dá atenção. A gente não dá aquela atenção extra, aquele tempo extra para a pessoa, que pode ser uma semente que Deus vai fazer florescer. O terceiro exame de santidade que podemos fazer é nos perguntar: como é que estão as nossas funções cristãs? Está funcionando bem? Está funcionando normal? No nosso dia a dia, a nossa fé está funcionando de maneira de que realmente faça a diferença? Isso é essencial, irmãos, para que nós sejamos diferentes, para que nós tenhamos a marca clara de sermos cristãos, para que Deus apareça através das nossas vidas. Então, convido a todos nós buscar a santidade, fazendo esse exame em nós mesmos. Como está o seu grau de influência para com o próximo? Você tem sido mais uma bênção para as pessoas ou não? Segundo, o que você deve cortar para ter uma melhor saúde espiritual? Você consegue lembrar agora, identificar alguma coisa que te afasta de Deus? Que pode estar fazendo você olhar para o outro lado, não para o Senhor Jesus? Que tal você começar a fazer esse esforço e cortar aquilo que não te faz bem? Terceiro, as suas funções cristãs estão normais? Será que a sua vida cristã está funcionando bem no dia a dia? Funcionar bem significa você ser sal, você dar sabor a este mundo que já nem sabe mais o que é bom e o que é ruim, já não sabe mais o que é o verdadeiro sabor. Vamos ter um tempo de oração. Que tal você, talvez, vendo esta palavra do Senhor, já começou a te ocorrer algumas coisas? Eu te convido já a você começar a colocar essas coisas diante do Senhor. Peça ajuda dEle.
para que a santidade se forme e cresça dentro da sua vida? Busque mais essa saúde espiritual em sua vida. Senhor Deus, nessa manhã, nós gostaríamos de realizar esse exame de saúde espiritual em nossas vidas. Porque, Senhor Deus, nós sabemos que, estando no Senhor, estando conectados no Senhor, temos a vida eterna, temos a saúde definitiva. E, Senhor Deus, ajuda-nos a identificar aquilo que temos vivido e que, em partes, tem prejudicado a nossa saúde. Senhor Deus, ajuda-nos a, quando formos viver como cristãos, lembrar que nós somos canais para este mundo, somos canais para as pessoas que vivem ao nosso redor. E, Senhor Deus, se esse canal em nossa vida está entupido pelo nosso egoísmo, Senhor Deus, ajuda-nos a ser pessoas mais amorosas, mais sensíveis às necessidades ao redor. Ajuda-nos a manter esse canal livre para que o Teu amor e a Tua bênção, Tua graça, alcance as pessoas com quem estamos lidando. Senhor Deus, ajuda-nos também a identificar aquilo que temos praticado, temos mantido em nossas vidas, e muitas vezes esquecendo que isso não nos faz bem. Senhor Deus, ajuda-nos a termos consciência desses pecados e ajuda-nos a tirar esses pecados das nossas vidas, esses hábitos, essas ideias, esses sentimentos que mais nos afastam do Senhor. Senhor Deus, ajuda-nos a Senhor, reduzir essas coisas e caminharmos por uma saúde contigo. E, Senhor Deus, por fim, nós pedimos para que o Senhor nos mantenha santos, o Senhor nos ajude a nos manter conectados ao Senhor para que possamos cumprir o papel de ser sal. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos aqueles que dão sabor, o Teu sabor, a este mundo, Senhor Deus, que precisa tanto de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a realmente podemos comprovar em nossas vidas o quão é bom e agradável a Tua vontade. E que as pessoas possam ver, que esse mundo também possam ver isso, e possam ser influenciados, possam ser conduzidos ao Senhor. Pai, nessa manhã, peço que o Senhor dê boa saúde espiritual para cada um que está aqui. Ajude cada um aqui a crescer em santidade no Senhor, e que possam gozar de uma vida cheia, Senhor Deus, de gratidão contigo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.